dizer agora como uma virada de página. Quando nós pegamos um livro novo e nós vamos virando a página, ou especialmente quando nós pegamos um caderno novo, e as crianças hoje vão, esse começo de ano, ter o seu caderno novo, vão para a escola. Eu lembro do meu tempo de escola, era muito gostoso quando a gente tinha material novo, né? Primeiro material do ano, aquele entusiasmo, né, para ir para a escola, o livro novo, caderno novo, caneta nova, estojo novo. Tem alguns que renovam tudo no ano que começa, aí dos pais, né? Alguém essa semana falou, pastor, não vai dar para sair, a gente ia ter um encontro lá, tomar um café, que a gente passando aqui pela papelaria e não vai dar tempo, né, comprando os materiais escolar. Mas é muito gostoso isso, não é, criançada? Pegar aquele material novo, aquele primeiro caderno, então você começa a escrever a primeira página, vira a página, vai começar a escrever novamente. Essa é a ideia do virar a página. O que nós aprendemos nesse ano de pandemia, especialmente esse último ano, eu comecei a falar um pouco sobre isso e quero falar então depois, hoje, o segundo ponto, o que nos transformou para o futuro, o que mudou e o que faremos para o futuro, como seremos daqui em diante, terceiro ponto, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco e nós devemos a Ele a prioridade da nossa vida e todos os nossos projetos e realizações precisam estar sob a prioridade do Senhor, porque Ele é nosso eterno Pai, nos sustentou. Eu falava sobre isso esses domingos, esses últimos cultos, como Deus nos sustentou, e como temos vivido pela sua graça e misericórdia, nós estamos vivos. E então devemos ter esse propósito mesmo, fazer votos ao Senhor, e de que se Ele continuar nos abençoando, como Jacó fez votos, como os homens de Deus no passado fizeram voto, de nós seremos fiéis, e daremos o dízimo, iremos servir ao Senhor com alegria, iremos renovar nossa fé, nosso amor na esperança, dia a dia, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então nós aprendemos, só relembrando algumas coisas que já preguei, sobre valorizar mais a vida. E hoje nós até valorizamos muito mais o oxigênio, não é verdade? Nós aprendemos a valorizar mais as pessoas, como é importante esse retorno, estarmos juntos, a comunhão. Só está faltando aquele momento ainda dos abraços, que a Manássia gosta muito, eu não sei quando é que ela vai liberar a gente abraçar uns aos outros. Os irmãos terem vontade de se abraçar e ninguém dizer, isso é pecado, isso não pode acontecer, mas esse momento de valorizar pessoas é muito bom, de cuidar da saúde física. E os irmãos me acham chato, às vezes, porque eu coloco lá, estou saindo para correr ou para caminhar, mas eu faço aquilo em atendimento ao irmão Maurício, né? Mexa-se. Então eu estou dando meu exemplo, esperando que alguém esteja fazendo isso. Aí quando eu pergunto se alguém está fazendo, de vez em quando alguém me fala, pastor, eu estou fazendo, não coloco lá, não falo nada para ninguém, mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu fico contente. Então nós aprendemos isso, a cuidar da saúde física também, da saúde emocional, mental, espiritual. E temos aprendido que é muito importante isso. E também na área financeira, temos procurado viver dentro do orçamento num tempo que é tão difícil, inflação, fazia tempo que não chegávamos a 10%, né? Passou um pouquinho de 10% esse ano de 2021 a inflação. Então nós temos aprendido a viver dentro do orçamento, apesar do encarecimento das coisas, não é? Temos aprendido a ser resiliente, a ser flexíveis, a desapegar de algumas coisas, a deixar o medo escapar, né? Temos procurado esquecer um pouco o passado, aquela coisa tão negativa, deprimente, não é? Temos aprendido a ter mais empatia, a escutar as pessoas, acolher as pessoas, ajudar as pessoas. Temos aprendido a assumir novas oportunidades. Quantas novas oportunidades nós aprendemos durante esse ano? Não é verdade? Agora, aprendi eu, como líder, que há um governo mundial que se aproxima e que talvez não esteja tão longe de controlar mundialmente e até proibir o cristianismo na terra. O Brasil tem essa ameaça constante. Eu oro para que nos Estados Unidos volte a ter um governo conservador, na Inglaterra mantenha um governo conservador, e Israel volte a ter um bom governo conservador, porque essas nações, com o Brasil, mantêm um equilíbrio do mundo. Mas se não for o plano de Deus que isso aconteça, vai correr conforme os propósitos que Deus estabeleceu. Mas eu tenho aprendido isso, que muitos crentes não estão preparados para enfrentar uma perseguição a nível mundial. Uma perseguição que é globalizada, e isso é preocupante.
Eu tenho aprendido também que muitas igrejas ficaram com uma demonstração de que são facilmente submetidas ao governo, até quando a exigência está acima da lei de Deus. Eu pensei, isso é influência da teologia liberal em muitas dessas igrejas. A prática do secularismo, que está muito em prática no nosso mundo moderno, no nosso mundo pós-moderno, e que já é pós-cristão em muitos lugares no mundo, como a Inglaterra. E tenho constatado que muitos púlpitos, muitos pregadores, especialmente muitos na internet, e que são muitas vezes ouvidos por nossos jovens e adolescentes que não têm ainda um bom entendimento das Escrituras, não sabem filtrar boas mensagens. Isso preocupa, porque mensagens secularizadas faz com que as pessoas fiquem reféns dessas ideologias, dessas imposições seculares de pregadores mal intencionados. E quando a lei de Deus deveria reinar no coração, acaba que essas pessoas estão sendo movidas por uma outra força no mundo, de um governo mundial e que tem uma ideologia certa, que é proibir a pregação do evangelho. A única coisa que resiste a esses governos, que atrapalha, que impede o seu avanço, é a pregação do evangelho. Porque na palavra de Deus nós aprendemos que não existe nenhum ser humano que possa se colocar no sentido totalitário e impedir e tirar todas as liberdades do ser humano, de tal forma que essas pessoas ficam privadas de liberdade, de consciência e de oportunidade para servir o seu Deus livremente. E isso me preocupou. O cuidado com a teologia liberal começa com a negação da suficiência das Escrituras. Não sei se vocês têm percebido essas mensagens, e me preocupou ultimamente até pastor Batista falando a respeito disso, de que a Bíblia não é suficiente. Graças a Deus, esse pastor já foi tratado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. É um pastor muito famoso em nosso meio. Mas ele chegou ao ponto de falar sobre que a Bíblia não é suficiente. Isso é um grande pecado, uma grande afronta. E assim começa a teologia liberal. Eu estava em uma certa igreja grande, e aí nessa época eu era diretor do seminário, e tinha talvez uma intenção de fazer uma parceria com aquela igreja, e o pastor chegou para mim no seu gabinete e disse assim: Walter, nós não podemos trabalhar junto. Eu sou liberal, você não é liberal. Eu vi que aquilo era uma resposta de Deus muito boa. Ele me conhecia sabendo que eu não era um pastor liberal. E o liberalismo é uma coisa diabólica. Eu afirmo com todas as letras. O liberalismo é uma coisa diabólica. E muita gente está seguindo pregadores liberais. Isso é uma coisa satânica. E eles não sabem disso, porque eles não leem a Bíblia. E por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus e as Escrituras sagradas. Porque os liberais têm feito com essa juventude e com esses homens que seguem as suas pregações? Muitas coisas. Isso é descer um degrau de cada vez mais para baixo, para o satanismo. Por exemplo, começa afirmando que a Bíblia não é infalível. Primeiro degrau para a descida. Segundo degrau, que o homem não foi criado à imagem de Deus. Terceiro degrau, que os milagres não existiram, relatados no Evangelho, no Novo Testamento, que não houve nascimento virginal de Jesus. Começam a negar a divindade de Jesus, chegam ao ponto de negar a expiação de Jesus Cristo na cruz por um sangue puro, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Chegam ao ponto de negar a ressurreição de Cristo. E então descem o degrau, o penúltimo degrau mais profundo, que é do agnosticismo, que é uma filosofia, e que as pessoas que chegam a esse degrau se tornam filósofas, em vez de teólogos se tornam filósofas, e elas negam a existência de Deus, elas acreditam apenas no método empírico, no método de comprovação científica. E finalmente chegam ao último degrau, que é o ateísmo. Isso faz a teologia liberal. Isso aconteceu na Europa, isso tem acontecido nos Estados Unidos de década em década. E corremos o risco de acontecer também aqui no nosso Brasil.
Mas diante de tudo isso, o que nós aprendemos, eu firmei durante essas últimas pregações, é que nós somos abençoados. E Deus nos abençoou com vida, porque Ele é Deus dos vivos, Ele é nosso Deus. E por isso, como Paulo disse, nós dizemos também, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele ressuscitou, Ele é o Senhor da vida. E nós temos sido alimentados, Deus não deixou faltar o pão de cada dia, e nós estamos animados, e nós estamos em pé, e estamos confiantes, e mesmo como os discípulos que tiveram várias dificuldades no seu tempo, até perseguição, nós não desanimamos, porque nós estamos seguros na nossa confiança no Senhor. Então, virando a página, segundo ponto, o que nos transformou, ou em que nos transformamos para o futuro? O que mudou? Deixa eu falar um pouquinho sobre o que aconteceu com os pastores durante essa pandemia. Pastor Franklin Ferreira é um grande ministro de Deus aqui no Brasil, pastor batista, embora não concordo muito com a teologia dele em todos os pontos, mas é um bom pregador, um bom professor de teologia. Ele trouxe um estudo que foi traduzido para o português, de uma pesquisa feita entre os pastores americanos, e que é uma boa noção do que pode estar acontecendo no Brasil. Eu sempre repito, aqui no Brasil nós não temos pesquisas como lá tem. Então, o que aconteceu lá é alguma coisa que está acontecendo aqui também com os pastores. Houve uma onda de esfriamento, um afastamento de crentes no mundo inteiro durante esse convívio. E nós estamos diante de um desafio, diz essa pesquisa, que é o pastoral burnout. Burnout é uma coisa que as pessoas dizem hoje, mas se a gente pudesse pensar antes, era aquela quando a pessoa fala, estou deprimido. Ou como Elias entrou na caverna, né? Eu não aguento mais Jezabel. Senhor, me leva embora, eu quero morrer, eu não aguento mais. E ele entrou lá na caverna, né? Então Deus foi lá tirar ele da caverna. Vocês irmãos conhecem a história, né? Elias, o que você está fazendo aí, né? Até que Deus consegue tirar ele da caverna para ele continuar o ministério e terminar o seu ministério. Então, o burnout, a pronúncia acho que correta melhor é burnout, são os casos de depressão, provocado pela pressão da mídia social, da pandemia, da política, o contexto hiperdigital. Durante esses 2 anos, praticamente, nós ficamos só vendo telinha, conversando com as pessoas através de telinha, ouvindo áudios. E isto fez com que os pastores realmente se sentissem com essa síndrome burnout. Na maioria, eu acho que eu não entrei nesse negócio aí. Até porque Deus me preparou bem o coração, até para sair bem dessa pandemia e finalmente até casado. Acho que Deus trabalhou bem no meu coração para eu não sofrer isso daí. Eu realmente, acho que antes eu estava sofrendo isso. Esse dia também estava lá, eu sei que ele estava também, por causa da pandemia. Acho que todos nós estamos sofrendo por causa disso. Mas de alguma coisa buscando Deus e sentido da vida, nós encontramos saída. Essa pesquisa diz, e quando fala dos pastores, você pode saber que está acontecendo pior com as ovelhas. Pior com os crentes nas igrejas. Se isso está acontecendo com os pastores, imagina o que está acontecendo com os membros das igrejas. Os pastores não estão bem, diz a pesquisa. 38% consideram deixar o ministério. Isso é muito grande o percentual. E à medida que a pandemia continua, esgotamento continua afetando os líderes das igrejas. O esgotamento pastoral piorou durante a pandemia. Uma pesquisa da Barna Group, divulgada, descobriu que 38% dos pastores consideravam isso, deixar o ministério de tempo integral, quando responderam ao questionamento. O maior número de pastores estava repensando a sua vocação, se realmente eram vocacionados para isso, para o ministério. E enquanto isso, aumentava o número de estresse, piora na saúde mental e em geral, do que comparado com 2016, alguns anos antes da pandemia. Antes da pandemia, 85% dos pastores avaliavam o seu bem-estar emocional. Era um nível muito bom que era apresentado. Então, o esgotamento, essa coisa chamada burnout, é um esgotamento que se manifestou de diferentes formas na vida dos pastores, irritação, raiva por estar trancado, né, suas portas fechadas, com família,
como que num esconderijo relacional, e muitos tinham a sensação, uma tentativa de desaparecer até, por causa disso. E algumas pessoas, então, passavam a ter táticas e práticas de indulgência excessiva nas áreas de redes sociais, outros com álcool, porque nos Estados Unidos é muito comum isso, infelizmente, e outros passando mais tempo excessivo em televisão, e tudo isso aumentando a opressão e a depressão. Isso passando com os pastores. Então, o que é preciso fazer? É preciso desenvolver a confiança e manter as convicções. Uma coisa que tem me ajudado a manter no ministério, durante esses quase 37 anos, de pastor já consagrado, ordenado, e mais 4 ou 5 anos como seminarista, é a confiança. É a confiança e a convicção. Se não fosse essas duas coisas, confiança e convicção, eu estaria dentro dessa pesquisa de tentativa de abandonar o ministério. Você precisa ter confiança em Deus. Você, crente, também precisa ter confiança em Deus. Você precisa saber em quem você crê, os seus valores quais são e as suas atitudes. Você precisa saber atravessar os momentos de dificuldade na vida, e quando às vezes são até insolúveis, tem que saber que Deus é poderoso para fazer até ressuscitar a alegria, trazer novamente o ânimo. O pior de uma queda, o pior de passar por um momento triste e de situação assim, de burnout ou coisa semelhante, é não aproveitar para aprender a caminhar novamente. É não aprender alguma lição nova, virar a página, aprender algo novo, algo que vem de Deus. Então, virando a página, o que tem nos transformado para o futuro? Nós temos um diagnóstico. O irmão Roberto me compartilhou outro dia de um livro que ele leu, de Wayne Cordeiro. Ele é pastor lá no Havaí, ele é fundador de uma igreja e um ministério que tem crescido muito, e ele é preletor no mundo inteiro. Ele escreveu alguns livros, e nesse livro que ele escreveu, Andando com o Tanque Vazio, ele fala sobre essa questão dos pastores enfrentando o burnout. Isso me lembrou o Tanque de Amor do Gary Chapman, no livro As 7 Linguagens do Amor. Muitos irmãos aqui leram aquele livro, né? E essa questão do tanque emocional de amor. Olha para o seu filho aí do lado, olha para a sua filha aí do lado. E quando você olhar para a sua criança, você não pode esquecer uma coisa. Quando você olhar para o seu neto, para a sua neta, você olhar para aquela criança peralta lá na rua, tipo o que foi Roberto quando era criança. Desculpa, Roberto, enquanto chamava você falar desse negócio, mas que você é uma referência, não tem como escapar disso daí, né? Que era uma criança peralta, que vocês sabem a história, né? Você tem que lembrar uma coisa, quando você olhar para o seu filho, para a sua filha, aqui dentro tem um tanque, se chama tanque emocional de amor. E quando você encontra uma criança, exceto alguns que sofrem de algum distúrbio psicológico ou comportamental, isso é outra área, a área de psicologia, psiquiatria, deve tratar, deve ver. Mas uma criança, pensando numa criança normal, então se tem uma criança que está com tanque vazio, é certeza que ela não vai ter um equilíbrio, não vai ser uma criança de boa harmonia, de bom convívio. Vai ser uma criança problemática. E eu sei o que é isso, porque eu também passei por isso, né, Roberto? Eu também fui moleque de rua, embora morasse dentro de casa, mamãe estava sempre cuidando de mim, mas meu pai viajava muito nas estradas, ele era caminhoneiro, então faltava a pessoa do pai lá para dar aquela segurada, né? Então eu abusava muito da minha mãe, mas apanhei muito da minha mãe também por causa disso. Então é a questão do tanque emocional. Eu também sentia isso em casa. A origem da família, minha mãe filha de russo, russo é muito frio, né? Meu pai não, baiano é muito quente, né? Mas meu pai vivia na estrada, então eu ficava muito com o tanque vazio, na verdade. Isso era muito problemático para mim. Então nós temos que pensar que Gary Chapman, quando fala isso, ele está falando coisa muito séria, nós temos que lembrar disso. Olhe para a sua criança, ele tem um tanque emocional dentro dele. Ele está cheio ou está vazio? Está cheio de amor ou está vazio de amor? Se estiver vazio de amor, vai ser muito complicada a vida. Vai ser muito difícil a vida. E essa criança está na mercê de qualquer outra pessoa lá no mundo que vai oferecer uma droga, vai oferecer uma ilusão, uma aventura.
E ela vai embarcar nisso, porque ela está a fim de encher esse tanque emocional que está dentro do seu interior. Então, Gary Chapman fala que nós precisamos abastecer com combustível de qualidade. Ele fala, isso é amor. Isso é amor. Quando nós somos abastecidos de amor, então agora olha para você mesmo. Você também tem esse tanque emocional. Você é homem, você é mulher, você é jovem, adolescente, júnior, você tem esse tanque. Olha para dentro de você. Pensa, como é que está o seu tanque emocional? Pessoas bem resolvidas são uma bênção. Elas estão com o tanque cheio e elas estão ainda abastecendo outras pessoas com amor. Esse que Jesus fala que nós devemos derramar do nosso interior rios de água da vida. Isso é o amor de Deus no nosso coração, é o amor que temos vivido como família. Então, quando nós nos sentimos amados, quando nós nos sentimos cuidados, quando nós nos sentimos acarinhados, quem não gosta de um carinho? Deitar no colo do cônjuge, de vez em quando, não é? E o filho cair nos braços da mamãe, do papai, a filha encostando ali, querendo ser acarinhado. Quando nós somos acompanhados, quando nós nos sentimos desejados, alvo de investimento de amor, então isso enche o tanque. Isso enche o tanque de amor. Afinal, então, como está o seu tanque de amor? O meu está cheio, graças a Deus. Eu quero distribuir, estou tentando distribuir aqui para vocês também. É maravilhoso isso. A vida cristã é maravilhosa. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Eu nunca pensei em suicídio, mas sabe, durante a pandemia, alguns pastores cometeram suicídio. Algumas pessoas desistiram da vida, que não eram pastores. O tanque estava vazio, irmãos. O tanque vazio é uma desgraça. Pode levar a pessoa a querer eliminar essa dor que é maior do que todas as dores. E nós já tratamos isso aqui na igreja em tempos passados, sobre como lidar com essa tristeza. O Maurício também trabalhou isso, né? Fala, como é que é aquela pergunta? O que está doendo hoje? O que dói? O que dói, né? O que dói em você? Se o tanque estiver vazio, você tem que perguntar, por que está doendo? O que é que está doendo? E tirar essa dor, tratar essa dor. Fale com seu esposo sobre isso. Fale com a sua esposa sobre isso. Fale com o filho, fale com a filha, fala com o pai, fala com a mamãe. Se tem alguma coisa que está vazia aí dentro, que está doendo, fala. Não fique calado, não sofra sozinho. Se alguma coisa não está bem, você precisa falar. Você vai buscar falar. Falar, você vai jogar para fora isso que é ruim, e você vai buscar o amor que você está precisando, e você vai encher o tanque novamente. Então, voltando para Wayne Cordeiro, andando com o tanque vazio, ele fala que nós temos que encher o tanque e renovar a paixão. Ele diz sobre a pesquisa feita com pastores, coisa recente, 45,5% dos pastores dizem ter experimentado depressão ou burnout, em um nível tal que precisam tirar licença do ministério. Isso é muita coisa, é praticamente metade dos pastores. 70% diz que não tem um amigo próximo. Ainda bem que eu tenho o José Fernando aqui. Ele me chama de amigo. E eu vou na casa dele, ele me trata como um verdadeiro amigo. E ele vem em casa e é recíproco. A gente precisa ter amigo, né? Você tem amigo? Você tem amiga? Sabe que nós precisamos de amigo. O tanque emocional também precisa ser cheio pelo amor relacional, amizade, de alguém que é verdadeiro. Lembra que não é aquela amizade. Bom, Pacheco me ouviu falar um pouco disso ontem lá na pregação do pastor, para o pastor Silvio e a igreja, né? Repetindo um pouco para ele aqui. Não é aquele amigo, acho que eu já até contei a história aqui, né? Um foi resolver falar com o outro o seu segredo. Aí o primeiro contou o segredo, era um segredo terrível, um segredo daqueles assim que, vamos falar assim, aqueles pecadões, né? Pecadão. Aí ele contou o segredo para aquele amigo. O amigo falou assim, bem, cada um tinha que dizer assim, o seu segredo, né? Qual é o seu segredo? Quando o segundo for falar, olha, o meu segredo é que eu não consigo guardar segredo. E saiu correndo para contar para os outros o segredo do amigo.
Então, não é esse tipo de amigo que a gente precisa, de maneira alguma. Nós precisamos de amigo confidente, amigo com quem a gente pode abrir o coração na hora que precisa. Porque se não abrir, vai entrar na situação de deprimido, de depressão, de burnout. Isso é muito sério. E praticamente todas as profissões e todas as ocupações do mundo, as pessoas têm esse problema de burnout. Eu lembro quando o Júnior, meu filho, estava estudando para o curso de oficial de polícia, e o trabalho de conclusão de curso dele, ele escolheu essa coisa difícil, ele não era psicólogo, mas escolheu isso aí, trabalhar sobre a síndrome de burnout entre os soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conseguiu autorização para fazer isso, teve apoio de psicólogo, conseguiu os questionários para fazer, e ele comprovou que era alto índice, não me lembro agora, porque eu ajudei por causa da metodologia de pesquisa, que eu trabalhava isso no seminário, eu fui ajudar ele na formatação e no trabalho, então eu li muito sobre aquilo, e falei, poxa, isso aqui está acontecendo com os pastores, a mesma coisa, e ocupa outras ocupações, então, na polícia era alguma coisa em torno de 80% da tropa. É por isso que você vê que alguém perde a cabeça, dá um tiro, dá um tapa em outra pessoa, está no trabalho na rua, porque o nível de estresse é muito alto. Você pode estar sofrendo disso na sua ocupação, no seu trabalho, especialmente professores nas escolas, num tempo como esse, médicos, não é? Enfermeiras, técnicos que estão trabalhando nos hospitais, e assim por diante, em várias ocupações. Precisa tomar cuidado com isso, porque essa doença é muito séria, ela tem esse nome, esse diagnóstico mais moderno, mas é uma coisa que sempre existiu. Então nós precisamos de amigos, com quem a gente pode conversar. Eu espero que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, seja o seu cônjuge. Mas além desse seu amigo, da sua amiga, você precisa de mais alguém, às vezes, para abrir o coração, coisa que você não consegue falar com o cônjuge. Você não consegue falar com o pastor, às vezes, né, com a esposa do pastor, mas é alguém de confiança, do seu círculo de amizade. Isso é importante. Porque 7 em cada 10 pastores dizem, eu não tenho um amigo. Eles vivem sozinhos, carregam tudo sozinho. E isso tem levado muitos a pensar, então, naquela estatística de desanimar e desistir. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a rejuvenescer o espírito. Nós precisamos aprender que nós não podemos vencer sozinhos, nós precisamos de ajuda. Em primeiro lugar, do Senhor, que é nosso Deus. Em segundo lugar, nós temos que tirar um pouco das exigências próprias, pessoais. Muitos de nós somos muito exigentes consigo mesmo. Precisa tirar um pouco essas exigências. Isso é uma coisa que também traz muito problema para resolver essa questão do tanque emocional. E nós precisamos recuperar a vida. Alguns estão perdendo a vida. Precisa voltar ao equilíbrio, um equilíbrio adequado, onde Deus concede aquela energia do seu bom espírito, e a gente tem um bom ânimo cada dia, cada novo dia, porque Deus nos chama para viver com inteligência no seu reino. Russell Shedd, no livro A Felicidade Segundo Jesus, ele disse, o nosso objetivo na vida é demonstrar que Cristo é a resposta aos problemas de todos os tipos, tanto pessoais como nacionais. Então nós temos tudo, nós temos Jesus, e Ele nos dá a resposta para todo o problema. Nós podemos, de fato, cuidar do tanque emocional, resolver às vezes é um emaranhado de problemas ali, muito complicado, e nessa hora tem que procurar genérica, orientação de um psicólogo, um tratamento, né? Quando a coisa for muito complicada, você não vai conseguir resolver sozinho não, né? Mas nós temos em Jesus, basicamente, quando encontramos Jesus, solução para todos os nossos problemas. Eu tenho encontrado pessoas durante o ministério, só faltava uma coisa para resolver essa questão do emocional, era Jesus no coração. Eu lembro de uma senhora distinta na sociedade onde eu trabalhei, naquela cidade, esposa do gerente de banco, e ela não tinha paz. Eu buscava todos os recursos, médico, psicólogo, e nada resolvia, remédio. E o dia que ela foi em casa, só bastou fazer uma coisa, uma oração de entrega, coração para Jesus, fez a confissão, Jesus, eu peço que o Senhor seja o meu Salvador, eu estou cansado dessa vida. Eu orientei ela a fazer oração, ela repetiu a oração, ela saiu transformada daquela clínica pastoral, daquele momento. Foi batizada,
por nós na igreja, se tornou uma das líderes da igreja, e até onde eu ouvi dela, depois que ela mudou para Cuiabá, continuava firme, ativa no trabalho do Senhor. Então é isso, nosso objetivo é demonstrar que Jesus tem a resposta a todos os problemas, nós somos o exemplo disso, nós somos o modelo disso. Então, virando a página, o que faremos? Vamos deixar isso para domingo que vem. O que faremos? Nós aprendemos muitas coisas. Não podemos esquecer essas lições que nós aprendemos. Lições são valiosas. Nós temos uma noção em quem nos transformamos, quem somos agora, e como somos mudados para o futuro. E como é importante nós termos este zelo pelo tanque emocional, pessoal, familiar, individual de cada membro da família e de nossos amigos, e quando alguém procurar, a gente tem que encontrar tempo para receber aquela pessoa e ouvir aquela pessoa, orar com aquela pessoa e transformar, e como se fosse tirando desse tanque e colocando no tanque da outra pessoa, esse equilíbrio emocional, de amor, essa gasolina de boa qualidade, para que aquela pessoa também se reequilibre, volte a confiar nos seus valores, ter as atitudes certas e ajudar outras pessoas. Assim, é uma coisa que é um ciclo, que um discípulo ajuda outro discípulo, e a gente vai ajudando a Igreja de Jesus a alcançar o aperfeiçoamento na vida cristã. Então você está nessa noite com uma missão para essa semana. Desenvolver essa habilidade de percepção interna. Como está o meu tanque emocional? Se tiver necessidade, conversa com o cônjuge, conversa com alguém. Pode procurar o pastor. Se você é mulher, procure a Cidinha, a Miriam, esposa de pastor também. Pode procurar o pastor Tito, tem os diáconos. Alguém de confiança, você pode procurar. É bom confiar. É bom ter um amigo. Lembre disso. Algumas pessoas estão com o tanque vazio e não conseguem resolver o problema. E não têm uma visão de resposta. E nunca encontrarão, enquanto não abrir o coração. Esse é um outro capítulo, essa é uma outra coisa, que algumas pessoas nunca terão uma solução, enquanto sozinhas tentam encher o tanque. Sozinho, ninguém enche o tanque. Primeiro, que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Segundo, em algumas situações da vida, você, mesmo com a ajuda de Jesus Cristo, precisa de alguém para fazer isso, completar a obra. Porque às vezes essa obra, ela carece de confissão. E Tiago falou isso, que nós devemos confessar uns aos outros para sarar. Para sarar. Algumas pessoas estão doentes emocionalmente. O vazio está cada vez maior. E elas só irão ter a cura quando confessar alguém. É como o processo da conversão. Ninguém consegue sentir a paz da salvação enquanto não confessa. Ele pode ter aceito Jesus Cristo sozinho, lendo a Bíblia, como aconteceu com a história de muitos gideões que ouviram ou distribuíram o Novo Testamento. Mas ele só consegue concretizar aquilo quando ele confessa diante da igreja, ou ele fala com o pastor, fala com o membro da igreja, eu aceitei Jesus Cristo. Quando ele confessa com a sua boca, há aquela confirmação no Espírito do seu nascimento espiritual. Assim acontece também com essa cura emocional. Por isso que existem conselheiros cristãos. Por isso que existem pessoas que se dedicam a esse ministério. Há ministérios importantes no Brasil só ocupados com isso. Asas do Socorro em Brasília, há um ministério muito bom lá em Curitiba, de psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos. Eles trabalham muito isso, é muito bom. Aquele livro que eu citei no passado algumas vezes, Cuidando do Ser,
Albert Friesen, ele faz parte daquele grupo. Eles produzem material maravilhoso para ajudar pessoas. Por isso aqui na nossa igreja, nós não temos ainda o ministério de conselheiros, porque sabe, vai surgir esse ministério de aconselhamento cristão, que é um ministério importante na vida de uma igreja. Mas há outros recursos que podem ser buscados. Se você entender isso, a cura que só acontece quando há confissão, chama alguém para fazer confissão, para orar, para receber a ministração do perdão. E eu não sou a favor de alguns casos, a pessoa vai lá, tudo tem que levar para a igreja, tem que confessar diante da igreja. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, se o pecado não é público, vai e conversa com o teu irmão. Se ele pecar, conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou, irmão. O que Jesus está falando, houve um ministério de reconciliação ali. Jesus falou para levar para a igreja em última instância. Quando até você já levou mais alguém para convencer aquele irmão do pecado, da sua culpa, da necessidade de cura, ele não quer. Então isso é um outro processo em terceiro nível. Mas quando há esse trabalho de conselhamento, de cura, é o que Tiago fala, confessai as culpas uns aos outros, para que sareis. Isso é uma prática boa, eu recomendo que seja feita. Eu tenho visto isso funcionar em muitos lugares, com muitas pessoas. Funciona. É muito bom mesmo. Bom, encha o tanque emocional e renove toda manhã, se possível. Encha novamente cada manhã. Como aquelas músicas que a gente canta, enche, Senhor, renova-me, Senhor. Nós precisamos fazer isso ao começar o dia novamente. Nós precisamos aprender a rejuvenescer o espírito a cada manhã. A cada manhã. Como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas muitas vezes a gente ainda está dizendo, Senhor, tem misericórdia. Mas o Senhor já está falando. Cada manhã as misericórdias se renovam. E nós precisamos tomar posse disso. E às vezes o que está faltando tomar posse é esse tratamento. Vamos tratar, se for preciso, para que a gente tenha uma família cheia de pessoas com tanque cheio. Uma redundância, né? Mas que as pessoas sejam realmente realizadas e felizes, e isso vai fazer muito bem, tanto para a família, para as pessoas que estarão envolvidas em todos os relacionamentos. Como igreja, como a gente quer, né? A gente quer trabalhar com todos esses ministérios, e para a gente trabalhar com esses ministérios, nós precisamos estar bem resolvidos. Se nós estamos bem resolvidos, nós somos cheios de amor, que maravilha, quantos ministérios atuando, e quantas pessoas serão atingidas com o impacto do amor, e da alegria da salvação. Eu creio que Deus não quer nada menos do que isso de cada um de nós. Amém.